Descubra o plano divino, oração transformadora para agradecer e viver o milagre sagrado de Deus. No terceiro ano de Joaquim, em Jerusalém, as terras de Israel estavam sob a sombra da opressão de inimigos, e o povo clamava ao Senhor em busca de um libertador. Entre os habitantes da tribo de Efraim, havia uma mulher chamada Ana. Sua vida, marcada por angústia, era marcada por um profundo anseio. Ana estava casada com Elcana, um homem temente a Deus, que tinha como esposas Ana e Penina. Penina, mãe de muitos filhos, regozijava-se na maternidade, enquanto Ana carregava o fardo da esterilidade. A dor que Ana sentia decorria não apenas da sua condição, mas também do desprezo que recebia de Penina, que a provocava ferozmente. Ao anoitecer, com o sol se pondo, Ana se dirigiu ao templo. Passando sob o arco de pedras gastas, a atmosfera carregava um peso espiritual, como se as paredes sagradas já conhecessem o clamor de sua alma. Ela se ajoelhou sob a sombra do altar, seu corpo tremia enquanto um torrente de lágrimas escorria por seu rosto. Ó Senhor dos Exércitos, murmurou em meio à dor, se tiveres compaixão de mim e me deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por toda a sua vida. Suas palavras eram um sussurro pelo desespero, a oração, uma expressão de fé que resistia ao sopro da amargura que passava por sua vida. Eli, o sacerdote, que observava com olhos atentos, confundiu a fervorosa súplica de Ana com embriaguez. Até quando estarás bêbada? Saí do teu vinho. Ele exclamou, indignado. Mas Ana, com a voz suave, respondeu com clareza, não, meu senhor, sou mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei minha alma diante do Senhor. Eli, tocado pela sinceridade dela, abençoou-a com palavras, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizestes. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O coração de Ana, novo em esperança, pulsava com a certeza de que Deus a ouvirá. Os dias tornaram-se uma incessante espera. A rivalidade com Penina, embora ainda dolorosa, não parecia mais tão insuportável. Ana buscava forças nas palavras que Eli proferira, sua oração se tornou um mantra, e uma expectativa divina começou a brotar em seu coração. O dia em que Ana sentiu a alegria do milagre se aproximar estava por vir. Poderiam os planos de Deus serem diferentes do que ela havia imaginado? A espera, dolorosa, estava prestes a revelar o propósito mais elevado. Ana sentiu a presença do Senhor como nunca antes. Aquela sombra sob o altar, onde a dor se encontrava com a esperança, aguardava um grande desfecho. A expectativa crescia, e a pergunta ressoava em seu coração: o que Deus faria a seguir e como isso transformaria sua vida e a história de Israel? A noite estava apenas começando, e Ana sabia que um novo amanhecer estava a caminho. No dia seguinte, a luz da manhã invadiu a tenda de Ana, trazendo consigo um novo frescor, um sinal de renovação. Ela levantou-se, ainda vestida com a sombra da expectativa, e sentiu em seu coração que a hora de sua transformação havia chegado. Ao se reunir com Elcana e Penina, uma paz inexplicável a acompanhava, como se o Senhor estivesse preparando o desfecho daquele capítulo de dor. E no decorrer dos dias, Ana se lembrou das palavras do sacerdote Eli, reverberando em sua mente, que o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizestes. Esse eco de esperança se tornou um farol, guiando-a através dos momentos mais desafiadores. Enquanto Penina se mostrava cada vez mais insistente em suas provocações, a determinação em Ana se fortalecia. Ela não lutaria mais em seu espírito, mas entregaria sua batalha nas mãos do Altíssimo. Uma semana se passou e, em meio à aflição e clamores, Ana sentiu uma mudança em seu ser. O corpo, que outrora era um templo de tristeza, agora pulsava com vida nova. Sabia que o Senhor estava em movimento. Com um livramento já realizado no íntimo, foi até Elcana e disse: eu vou ao templo novamente, meu amor,
pois meu espírito clama por mais do Senhor. Enquanto caminhava em direção ao templo, as promessas de Deus a acompanhavam. Cada passo era uma marcha no sentido do cumprimento de sua palavra. Quando finalmente chegou ao altar, o mesmo lugar onde se entregará em oração, Ana se pôs de joelhos. Mas desta vez, não se sentia mais angustiada. Ao contrário, ela estava coberta de gratidão, mesmo antes da resposta vir. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, começou Ana, sua voz firme, hoje venho a ti não apenas com súplicas. Venho agradecer por sua fiel promessa. Eu creio que teu plano está se desenrolando em minha vida. Se concederes a felicidade a esta serva, eu prometo devolver-te meu filho, na sua infância, para que te sirva e te glorifique todos os dias de sua vida. E naquele exato momento, o céu pareceu silenciar. A atmosfera ao redor dela se encheu de um amor indescritível. Ana levantou os olhos, sentindo a presença do Senhor em resposta à sua declaração de fé. Era como se uma porta tivesse se aberto, revelando uma visão mais ampla do que seus olhos podiam ver. Este sentimento de expectativa arranjou o coração de Ana, como se uma corrente de poder a envolvesse. Isso, no entanto, não passou desapercebido por Eli, que se aproximou, agora percebendo a verdade que brotava daquela mulher. Com uma sabedoria recém-descoberta, ele disse, que o Senhor abençoe, Ana, e confirme as palavras do seu coração. A energia naquele templo tornava-se palpável à luz do propósito. Ana, cheia de fé e determinação, desceu do altar com a certeza de que seu clamor não retornaria vazio. Agora, seu nome se conectava com a história de Israel. A vida de uma mulher tenaz estava prestes a se entrelaçar com o destino de uma nação. Ana sabia que a história de sua entrega não terminaria com sua própria realização, mas que, através de seu filho, o Senhor levantaria um líder que seria utilizado para trazer transformação ao seu povo. E assim, conforme a promessa pedia, um silêncio reverente deixou sua narrativa em um suspenso emocionante. O que ela não sabia era que, além de seu clamor do coração, o propósito de Deus se desenrolava em uma escala que mudaria o destino de gerações. Mas o que mais o Senhor estaria planejando para honrar essa devoção? Qual seria o verdadeiro impacto de sua dor transformada em um milagre? Ana se perguntou, enquanto a unidade entre ela e seu Criador selava um novo capítulo de esperança. Ana saiu do templo com um novo semblante, o brilho da esperança reluzindo em seus olhos. Seu coração, uma vez pesado pelo lamento, agora pulsava com confiança. Ela não apenas havia feito a sua petição ao Senhor, mas também a havia entregado nas mãos dele. A jornada que tinha começado em tristeza agora se transformava em um testemunho de fé e gratidão. Enquanto caminhava de volta para casa, Ana sentia que cada folha agitada pelo vento trazia consigo uma mensagem de renovação. A natureza parecia responder à transformação que ocorria dentro dela. As flores no caminho se balançavam suavemente, como se dançassem em celebração ao próximo capítulo que estava prestes a ser revelado. E mesmo em meio a essa serenidade, a lembrança de Penina e sua acidez habitual ainda a acompanhava. No entanto, Ana se propôs a não permitir que as provocações da rival reabrissem feridas já curadas. Em vez disso, decidiu que sua história seria marcada pela gratidão e não pelas mágoas do passado. Não importa o que digam, repetia para si mesma, o Senhor tem um plano maior. Ao chegar à sua casa, Elcana, sempre amoroso e compreensivo, cumprimentou-a com um sorriso caloroso. Como você se sente, minha querida? Perguntou ele, percebendo a mudança em seu espírito. Ana, com um coração pleno, respondeu, agradeço a Deus, meu amado. Ele ouve a minha voz e está agindo em minha vida. Elcana sorriu, mas algo lhe dizia que a jornada deles ainda não tinha chegado a um fim. Durante as noites em que compartilhavam a intimidade do lar, Ana se entregava ao Senhor em oração, renovando seu compromisso de oferecer seu filho como um servo dedicado ao Altíssimo, conforme prometera. A cada dia, sua fé se tornava um abrigo, uma fortaleza que a sustentava nas incertezas da vida. Passaram-se alguns meses, e Ana começou a sentir algo que a fez parar em sua caminhada. Uma conexão inexplicável a fez observar sua própria forma, e em suas observações, ela percebeu que havia algo diferente. Era como se uma nova vida começasse a pulsar dentro dela. Enquanto ela se permitia refletir sobre isso, um temor reverente a invadia. Não pode ser,
pensou, será que meu pedido ao Senhor está se concretizando? Tomada pela expectativa, Ana começou a orar com mais intensidade, buscando não só a confirmação dessa nova vida, mas também entregando-se completamente à vontade de Deus. Em seu coração, ela sabia que não se tratava apenas de uma resposta à sua oração, mas de um assunto que transcenderia gerações. As promessas divinas eram nuvens de possibilidades que pairavam acima dela, prestes a descarregar bênçãos de transformação. Melhor ainda, ela sabia que a história de Israel poderia se entrelaçar naquele momento de concepção. Como será meu filho, Senhor? Ana perguntava em sua mente, imaginando o futuro que o aguardava, um futuro que poderia mudar o clamor do povo de Deus. Mas, enquanto Ana se perdia em pensamentos, Eli, o sacerdote, observava de longe. Ele tinha percebido a mudança na alma daquela mulher dedicada e, com sua experiência espiritual, sabia que seus olhos estavam prestes a ver algo grandioso. Pantaneando entre a revelação e o silêncio, Eli decidiu se aproximar. Com um gesto de compaixão, ele disse, Ana, o Deus que uma vez ouviu suas lágrimas agora se prepara para ouvir seus gritos de alegria. Este lugar se tornará um testemunho de sua fiel promessa, pois você é abençoada entre as mulheres. Assim, as palavras de Eli reverberaram na mente de Ana e trouxeram um novo fervor ao seu ser. Porém, apesar dessa confirmação, uma pergunta ainda pairava em seu espírito. Qual será o verdadeiro propósito deste filho e que nobreza ele trará ao povo de Deus? Uma brisa suave correu ao seu redor, como se o Senhor mesmo sussurrasse, preparando as revelações que estavam por vir. Ana sentia que cada batida de seu coração e cada movimento em seu ventre eram parte de um plano divino maior. Com essa certeza, ela olhou para o céu, que agora apresentava um novo tom de luz. E ali, a luz da aurora do amanhã. Ela percebeu que a jornada não terminaria apenas em seu milagre, mas que o mundo estava à beira de um novo amanhecer sob a orientação do Senhor. A história de Ana era de transformação à vista, mas o que ela ainda não sabia era que seu filho seria um dos instrumentos que Deus usaria para levar seu povo a um novo começo, energizando a esperança e a fé de todos ao seu redor. E assim, em um sopro divino, o mistério da obra de Deus se intensificava, aguardando ansioso pelos passos que seguir-se-iam. Ana vivia dias repletos de expectativa. O crescimento da vida dentro de seu ventre era um testemunho visível da fidelidade de Deus. Ela acordava ao amanhecer, sentindo uma alegria que antes parecia distante, agora pulsando a cada respiração. A gratidão era sua música, entoada em orações que subiam ao Senhor, enquanto os dias passavam lentos e rápidos ao mesmo tempo, como um rio que flui sob o olhar constante de seu Criador. Elcana, percebendo a transformação em sua amada, também se entregava ao louvor. Ele sabia que a promessa contida naquele ventre não era apenas a resposta a um desejo, mas a preparação para algo maior que estava por vir. Em sua alma, ele sentia a importância e o peso dessa escolha, e com isso, renovava seu compromisso com Ana e com Deus. Juntos, tornaram-se instrumentos de um propósito divino que começava a se desenhar diante deles. Mais uma vez, Ana dirigiu-se ao templo. Agora, porém, suas motivações eram diferentes. Não era apenas o clamor de uma mulher desesperada, mas sim o clamor de uma mãe crente que abalava os céus com sua fé. Ao entrar no templo, o aroma do incenso envolveu-a como um abraço. O lugar estava repleto de pessoas, mas o coração de Ana estava fixo no altar, onde ela se lembrava das lágrimas e súplicas de tempos passados. Sabia que o Senhor estava ouvindo, sempre ouvindo. Enquanto orava fervorosamente, uma sensação de peso sobrenatural a envolveu. Ana se lembrou da promessa que havia feito ao Senhor, e em sua oração, pronunciou uma declaração solene: se me concederes, Senhor dos exércitos, que eu traga à luz um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. Essas palavras não foram ditas apenas com os lábios, mas com a totalidade de sua essência. E assim, no canto do templo, Ana se lembrava dos desafios que havia enfrentado. A dor da humilhação de Penina ainda estava fresca em sua memória, mas agora era uma lembrança que alimentava seu fervor. Ela se recusava a deixar que as sombras do passado obscurecessem a luz da promessa que estava prestes a se cumprir. A coragem brotava dentro dela como um broto que rompe a terra fértil no início da primavera. À medida que ela orava, Eli se aproximou. Observou-a atentamente, notando a intensidade com a qual ela buscava respostas. Até quando você estará embriagada? Disse ele,
confundido com o que via. Ana, sem hesitar, respondeu com clareza: Não sou mulher de coração amargo, mas venho diante do Senhor em busca de sua misericórdia, pois meu espírito clama por uma resposta. Eli, ao ouvir sua sinceridade, deixou de lado seu julgamento apressado. Ele anunciou, com uma voz firme: O Senhor Deus de Israel te ouça. Que se cumpra a sua petição. Essas palavras despertaram uma nova onda de fé em Ana. Ela sabia que o sacerdote havia falado em nome do Deus que acalma tempestades e eleva vidas. Voltando para casa, o coração de Ana ressoava com esperança renovada. A jornada dos inexperientes se tornará um caminho iluminado pela luz da certeza. Agora, Ana e Elcana estavam alinhados em um propósito mais profundo, aguardando o milagre que transformaria ainda mais sua história. Cada dia se tornava um passo mais próximo de ver o cumprimento da promessa. Mas algo vibrante no coração de Ana a mantinha alerta. O que este filho fará, Senhor? Qual será o seu legado entre o povo de Israel? A cada movimento, o desejo por respostas aumentava, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. Assim, a tensão espiritual no ar se tornava palpável. Ana, em meio à sua espera, estava prestes a se tornar parte da narrativa de algo grandioso. As palavras de Eli haviam acendido uma certeza em seu espírito. É nas linhas da história que ela começava a entender que todo sofrimento teria seu propósito e que sua oração não era apenas pela vida de um filho, mas pela vida de um líder que guiaria o povo de Deus em tempos de escuridão e incerteza. E enquanto Ana contemplava a enormidade do que estava por vir, a presença do Senhor envolvia seu ser. O tempo de espera havia chegado ao fim, e uma resposta se aproximava, embora o verdadeiro impacto ainda estivesse oculto. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado, e Ana sentia, em cada célula de seu corpo, que seu futuro e o futuro de Israel estavam entrelaçados em um destino incomensurável. Ana experimentou o crescimento de sua vida interior com uma intensidade que transcendeu a física. Cada movimento do bebê em seu ventre era como uma melodia que ressoava em sua alma, elevando suas esperanças em uma sinfonia de fé e expectativa. Era um sinal vivo do cumprimento da promessa, a presença do Senhor parecia palpável ao seu redor, aquecendo-a com um amor que poucas vezes sentirá. Assim, enquanto dias se transformavam em semanas, ela dedicava cada momento à adoração, muitas vezes recorrendo ao templo, onde seu espírito encontrava descanso e renovação. Elcana, ao observar a transformação de sua esposa, sentia-se inspirado a ser um esposo ainda mais devoto. Ele se tornou o porta-voz da esperança, fortalecendo a confiança de Ana enquanto trazia todos os membros de sua casa à presença do Senhor. Em casa, com orações compartilhadas, ambos se preparavam para o que estava por vir, cientes de que não estavam apenas esperando uma criança, mas um instrumento de Deus que traria mudanças significativas. A cada pequeno movimento, Ana sussurrava orações de gratidão, confiando que aquele pequeno ser estava destinado a algo sobrenatural. Entretanto, à medida que o tempo avançava, uma inquietante sombra começou a se estender sobre a felicidade deles. Rumores sussurrantes começaram a envolver a comunidade, muitas vozes questionavam a origem da força de Ana. Não é apenas a esperança de um filho, mas um clamor por um futuro diferente, diziam os mais céticos, desafiando a intensidade de suas orações. Ana, agora segura de sua fé, permaneceu firme, entendendo que a verdadeira luta não era contra a descrença externa, mas contra suas próprias inseguranças. E no fundo de seu coração, uma dúvida surgia: mas, Senhor, o que desejas que eu faça com esta bênção? Qual é o destino que preparaste para nós? Ana se lembrava das palavras de Eli: que se cumpra a sua petição, e logo um desejo ardente pela revelação de Deus tomou conta dela. Em sua oração mais profunda, perguntava-se se a resposta estaria escondida detrás do próprio nome do filho que tanto ansiava. As noites se tornaram longas, repletas de contemplações e murmúrios sussurrados ao Senhor. Ela buscava respostas enquanto a luz das estrelas piscava no céu noturno, como se cada uma delas soubesse da promessa. E em um desses momentos de devoção às estrelas, quando a fragrância do incenso do templo se misturava com o aroma da terra molhada pela brisa da noite, Ana sentiu uma nuvem de paz descer sobre ela. Naquelas horas silenciosas, uma nova compreensão surgiu. O Senhor estava moldando não apenas a vida dentro dela, mas também a vida da própria Ana. Para que a esperança pudesse florescer,
o medo e a dúvida precisavam ser oferecidos em sacrifício a ele. Pronto, agora de coração aberto, ela se viu disposta a enfrentar qualquer desafio que esse propósito lhe reservasse. Então, após um tempo de pura rendição, uma voz suave, como um sussurro de vento, parecia ecoar em seu ser: este filho será um guia, e teu ato de entrega abrirá portões para o povo de Israel. As palavras surgiram como uma cascata de revelação. Ana entendeu que sua dedicação ao Senhor não apenas marcava a vida do filho, mas também redefiniria sua própria trajetória e a de muitos ao seu redor. Ainda com o coração ardendo pela verdade que agora fortalecia, Ana voltou ao templo. Ela estava determinada. O que Ana não sabia era que Deus já estava tecendo um plano grandioso por meio do pequeno filhinho que estava por vir. Com um espírito renovado, Ana olhou para o céu e sussurrou: aqui está minha oferta, Senhor, que a tua vontade seja feita. E nesse momento, um novo ciclo de eventos estava prestes a se desenrolar, um eco da aliança divina, um desdobramento do que seria um testemunho vigoroso e transformador para toda uma nação. E enquanto Ana se preparava para a nova fase de sua vida, a sombra de um chamado divino pairava sobre eles. O que ainda estava oculto nas linhas do futuro parecia vibrar em sua essência, como uma promessa gerada pela esperança e pelo sacrifício. O Senhor, com seus planos soberanos, estava pronto para desenhar um novo capítulo na história de Israel, e o fio condutor dessa narrativa estava prestes a se revelar. Ana continuou a clamar ao Senhor, sua alma transbordando de uma devoção fervorosa. Os dias se tornaram mais próximos do momento esperado, e com eles, a presença do Altíssimo intensificou-se em sua vida. Com cada movimento do bebê, ela sentia que, não apenas um filho, mas uma promessa estava se formando dentro dela. A cada manhã, antes que o sol se erguesse, Ana se levantava para orar. Com lágrimas de alegria e gratidão nos olhos, ela elevava sua voz, dizendo: ó Senhor dos exércitos, e se este for teu plano, como poderei caminhar à altura de tal chamado? As murmurações da comunidade, antes um eco distante, agora ressoavam em seus pensamentos. No mercado, nos campos e até mesmo nas reuniões familiares, o povo comentava sobre a aparição de um filho em sua vida. Alguns a aclamavam como abençoada, enquanto outros a olhavam com desconfiança. Será ela realmente digna de tão grande bênção? Questionavam com sussurros e olhares críticos. Certa noite, enquanto o luar projetava sombras longas sobre o templo, Ana entrou mais uma vez, e, ao chegar ao altar, prostrou-se. O coração dela estava pesado e, então, um clamor fervoroso brotou de sua boca como um rio jorrando: se me concederes um filho, Senhor, eu te entregarei este filho como sua oferta, dedicado a ti. A profundeza de sua súplica fez com que a terra ao seu redor parecesse querer se abrir. Naquele instante, Ana sentiu uma presença poderosa. Mais uma vez, a voz suave ressoou em seu interior: teu desejo é ouvido, e o céu responde com generosidade. Era como se a própria criação ouvisse sua entrega. O vento uivava enquanto as estrelas dançavam em um céu claro, como se celebrassem a aliança entre Deus e Ana. Então, Eli, o sacerdote, que observava a devoção dela desde o início, aproximou-se. Com um semblante sábio e preocupado, disse: ainda estás a clamar? Encha teu coração de paz, mulher de fé. O Senhor já ouviu o que pedes. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, mas não eram mais de dor. Eram lágrimas de alívio e esperança. Uma nova convicção pousou sobre seu espírito. E assim, as semanas se passaram, e a vida dentro de Ana brotou com vitalidade. Para muitos, ela era uma mulher que finalmente encontrou sua fé. Para ela, era um início vibrante de um encontro com o destino. Todos na casa de Elcana uniram-se em oração, e o espírito de gratidão permeou cada canto. Em seu coração, Ana estava prestes a entender que sua entrega não apenas impactaria sua vida, mas ressoaria através das gerações. Com a aproximação do dia do nascimento, Ana sentia como se cada batida do coração de seu filho fosse um compasso em sua própria jornada espiritual. O Senhor, em sua sabedoria, não apenas lhe oferecia a maternidade, mas uma missão. Em seu íntimo, a certeza crescia: o nome que lhe seria dado carregaria um peso de significado, como um selo sobre a vida que estava prestes a entrar no mundo. Um crepúsculo mágico abaixou-se sobre a cidade, e a luz dourada envolveu Ana enquanto ela contemplava o céu. Que será este nome? Ela sussurrou,
com cada poro de sua pele vibrando com expectativa. No silêncio místico daquele momento, o Espírito do Senhor parecia murmurar, porque ele será chamado Samuel, e clamar-se-á a minha voz sobre as nações. O peso dessa revelação desceu sobre ela, e a maravilha de Deus a envolveu em um abraço doce. Com essa certeza pulsando em seu ser, a vida de Ana estava prestes a se entrelaçar com um chamado divino que mudaria o destino de Israel. O eco profético de sua entrega e o nome que estava por vir proclamariam libertação e esperança. Contudo, o que ela não sabia ainda era a magnitude do plano de Deus, e como seu propósito se desdobraria de maneiras que ultrapassariam a compreensão humana. Enquanto Ana se preparava para o cumprimento de sua súplica, a atmosfera estava carregada de expectativa. Os planos soberanos de Deus estavam em movimento, e a história estava prestes a ser escrita em letras de aço celestiais. O que mais poderia surgir da pétala da devoção e do clamor? Sincero? Somente o tempo revelaria a intensidade da graça que se expandiria a partir da vida de Samuel. Os dias seguintes preenchiam-se com uma mistura de expectativa e reverência. Ana sentia que estava à beira de algo sagrado e monumental, e sua percepção aumentava com cada movimento do pequeno ser que habitava seu ventre. As orações que antes estavam permeadas de desespero agora eram elevadas em um cântico de louvor e gratidão. A cada dia que passava, ela se preparava não apenas para ser mãe, mas para ser a guardiã de uma promessa divina. Em uma manhã particularmente serena, quando as flores já exalavam seu perfume pela aldeia e o sol despontava radiante, Ana decidiu que era hora de compartilhar sua gratidão com o Senhor de modo especial. Em sua alma, uma ideia floresceu: construir um pequeno altar em casa, um espaço consagrado onde possam ser oferecidos sacrifícios de louvor a Deus. E assim, Ana começou a juntar pedras, e com as mãos delicadas, ergueu um altar que se tornaria um símbolo de sua jornada de fé e de seu compromisso com a aliança. O altar estava pronto, e Ana sentou-se diante dele, preparando-se para oferecer ao Senhor o primeiro sacrifício de ação de graças. Em seu coração, pulsava uma sensação de adequação e profunda alegria. Eis que, ao dobrar os joelhos, ela sentiu uma intensidade na atmosfera, como se a própria criação estivesse atenta ao seu clamor. Ela ofereceu grãos, vinho e o que tinha de melhor, mas o que mais importava ao Senhor era o altar que se erguia em seu coração. Senhor dos exércitos, meu Deus, com este sacrifício, eu quero te louvar por tua fidelidade. Mesmo quando a dúvida infiltrava-se na minha mente, tu sempre foste meu refúgio. Agradeço-te, pois em meio à dor e à tristeza, tu me deste esperança. Que teu plano se cumpra na vida do meu filho, e que através dele, as correntes de Israel sejam rompidas. Que a sua voz clame por ti, que ele traga renovação ao teu povo. As palavras dela estavam carregadas de poder, e o céu parecia abençoar cada uma delas. Enquanto Ana prostrava-se diante do altar, a luz do sol atravessava as janelas, fazendo com que aquele espaço se enchesse de uma aura divina. O eco de suas orações pairava no ar, e um silêncio reverente a envolveu. De repente, um calor irradiou-se de dentro dela e, como se a própria terra estivesse vibrando, um som como de um cântico celestial ressoou em seu ser: o que está por vir é maior do que a dor que conheceste, e os caminhos que serão trilhados levarão muitos a reconhecerem a minha presença. Incapaz de conter a emoção, Ana sentiu o peso de cada palavra e a confirmação de que sua fé estava prestes a encontrar expressão. O desejo em seu coração unia-se à intensidade do propósito divino, enquanto ela se apegava à promessa que se aproximava. Nas sombras de cada murmúrio e olhares críticos, Deus já havia confirmado a obra que ele realizaria. Passaram-se dias, e o tempo de espera se tornava cada vez mais intenso. A cidade se preparava para a festa da colheita, e a atmosfera estava carregada de celebração. Ana, porém, sentia que sua própria colheita estava prestes a ocorrer. Em meio à alegria do povo, havia um mistério em seu coração, uma ansiedade sagrada que pulsava por revelações. Finalmente, no ápice das festividades, quando os tambores ecoavam e os louvores se elevavam, Ana sentiu que as dores do parto se aproximavam. Ela se retirou silenciosamente, buscando um lugar onde pudesse se entregar ao nobre ato de trazer vida. Com cada contração, a oração de Ana se tornava mais ardente, ela clamava ao Senhor com a profundidade do seu ser, preparando-se para mais do que um nascimento, um cumprimento profético, uma revelação do plano divino em ação. Senhor, que meu filho seja uma luz.
Seu clamor atravessou os céus, enquanto o trabalho de parto a consumia em dor e esperança. O mundo ao seu redor parecia girar, e, em meio ao caos, a voz de Deus sussurrava: a perseverança é uma dádiva, e esta promessa é somente o início. Naquele momento crucial, os planos soberanos de Deus estavam prestes a se manifestar de maneira extraordinária. Ana compreendeu que o que viria a seguir marcaria não somente a sua história, mas o futuro de toda uma nação. O caminho de Samuel estava prestes a se entrelaçar com a vontade divina, e a cada respiração, ela aproximava-se do momento em que todas as promessas se tornariam realidade. Enquanto as nuvens se dispersavam e a luz da graça celestial iluminava o mundo ao seu redor, Ana sabia que um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e a revelação da promessa de Deus em seu ventre se tornaria o testemunho da sua fidelidade. O que viria a seguir não era apenas um filho, era uma chama divina que acenderia corações e guiaria Israel em um novo começo. A preparação divina se completava, e a entrega de Ana revelaria a verdadeira magnitude do plano soberano de Deus. E, no instante em que a luz do dia parecia se fundir com a eternidade, Ana sentiu que a carregava não apenas a dor do parto, mas a grande responsabilidade de toda uma promessa. Com um grito que expressava uma combinação de dor e esperança, o momento culminante chegou. No silêncio expectante da natureza, e com a assistência de mulheres da aldeia, Ana deu à luz. O choro do bebê quebrou o silêncio sagrado, e cada nota parecia ressoar com a essência de um propósito divino. Quando os olhos de Ana se encontraram com os de seu filho, um profundo amor a envolveu. Era um amor que transcendeu sua própria experiência, era um amor alinhado com o coração de Deus. Samuel, ela sussurrou, dando ao menino o nome que significava ouvido por Deus, como um testemunho do clamor que se elevou às alturas celestiais. As palavras de Adonai ecoavam em sua mente, lembrando-a de que a vida do menino seria e, de fato, deveria ser marcada pela busca do Senhor. Enquanto se recuperava após o parto, Ana sentiu como se um véu tivesse sido levantado, permitindo que a luz da verdade divina entrasse em sua alma. Repleta de gratidão, não havia apenas alegria em seu coração, mas uma urgência em cumprir a promessa que fizera ao Senhor. Ó Senhor, eu te agradeço ao teu altar, pois de ti veio essa vida. Agora te entrego meu filho, que ele seja consagrado a ti, conforme prometi. Que cada passo do seu caminho seja iluminado pela tua luz, orou, enquanto suas lágrimas misturavam-se com risos de alegria. A atmosfera ao redor parecia vibrar com a aceitação do sacrifício que era oferecido, e a presença do santo envolvia aquele espaço com um sentimento de paz. Nos dias que se seguiram, Ana e seu marido Eucana celebraram a alegria de sua família, mas a chama da consagração ardia intensamente no coração de Ana. Os meses passavam, Samuel crescia, e ela jamais permitiu que a rotina do dia a dia apagasse a memória da promessa feita. Com cada gargalhada de seu filho e cada palavra balbuciada, o eco de sua decisão permanecia firme. Seu filho seria dedicado ao Senhor. Quando chegou o tempo em que Samuel foi desmamado, Ana sabia que a hora de cumprir sua promessa se aproximava. Ela organizou a viagem a Siló, onde o tabernáculo de reunião permanecia. O caminho era longo e repleto de reflexões profundas sobre o que aquele ato representava. Não eram apenas passos físicos, mas a entrega de uma parte de si mesma. Em seu coração, Ana sentia como se deixasse não só um filho, mas sua própria história e anseios nas mãos do Criador. Ao chegar a Siló, Ana viu a tenda sagrada à distância. Em seu íntimo, uma onda de temor reverente lavava sua alma. Uma das mulheres que a acompanhavam, observando o desassossego em seu olhar, falou-lhe para confortá-la: haverá um propósito nas mãos do Senhor, Ana. O que é pequeno aos olhos do homem, Deus o faz grande. Ana, ao entrar no tabernáculo, encontrou Eli, o sacerdote, que a recebeu com um olhar de curiosidade. Ele reconheceu a mulher que, em suas orações intensas, chamara a atenção do céu. Com o coração pulsando e a voz embargada, ela disse: meu senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui, orando ao Senhor. Agora, celebro que ele me concedeu um filho, e por isso venho entregá-lo a ele. Seu nome é Samuel. O silêncio pairava no ar enquanto ele entendia o significado daquelas palavras. Em um breve momento, a atmosfera ao redor parecia se encher de uma luz divina, como se os céus estivessem testemunhando a entrega. Ana notou um brilho nos olhos do sacerdote, uma confirmação da movimentação do espírito,
e ela sentiu que todo o universo estava em harmonia com seu ato de fé. E assim, nesse ato de consagração, não só Samuel se tornava um dote ao Senhor, mas o próprio coração de Ana ia além de si mesma, se unindo ao desígnios de Deus. O som de suas preces não se apagou, mas agora se tornaria um clamor que influenciaria gerações. Enquanto a oferta era aceita pelo Altíssimo, a expressão de Ana era de firme decisão, a libertação que ela desejava para Israel através de seu filho estava em andamento. Em meio à luz do tabernáculo, um novo eco divino se formava na história do povo, e Ana percebeu que esse era apenas o início de algo grandioso. A soberania de Deus estava prestes a se revelar em todo o esplendor. O que a mulher não sabia era que a devoção de um coração humilde moldaria o destino de uma nação, e que novos desafios se aproximavam. As sombras das dificuldades iriam se apresentar, mas no horizonte brilhava a luz de uma nova era, aguardando ser desvelada. O cumprimento do plano divino estava próximo, e o seu sussurro indicava que a história de Samuel, e consequentemente a de Israel, iria muito além do que qualquer um poderia imaginar. Quando a solene entrega de Samuel foi concluída e Ana se afastou do tabernáculo, uma nuvem de reverência e tristeza envolveu seu coração. O menino, agora consagrado ao Senhor, era uma promessa não apenas para ela, mas para todo Israel. Ana sentou-se sob uma árvore frondosa, permitindo que suas lágrimas caíssem em um rio de lembranças. Lembranças de noites insones e súplicas fervorosas que penetraram os céus. Naquele momento de reflexão, a voz do Senhor alcançou seu espírito como o sopro leve do vento. Não temas, Ana, pois eu tenho visto a sua aflição e ouvi suas orações. O que você entregou em confiança será multiplicado em bênçãos. Ana levantou-se, sentindo que cada palavra de Deus ressoava em seu ser com uma força renovadora. Os ecos da dor se transformaram em uma sinfonia de gratidão. Ela compreendeu que seu pequeno Samuel não apenas seria um servo do Senhor, mas que através dele, Deus mudaria o curso da história de seu povo. Naquele instante, Ana começou a compor uma oração de louvor, não apenas pela entrega, mas pela certeza da obra que estava por vir. Meu coração exulta no Senhor, a minha força está em Deus. Meus lábios se abrirão em louvores, pois eu não estou sozinha. O Senhor é a minha rocha e, através do meu filho, muitos conhecerão a sua fidelidade. E o que aconteceu a seguir foi extraordinário. Enquanto Ana orava, o céu parecia abrir-se, e um brilho dourado refletia sobre o tabernáculo, um sinal claro da presença do Altíssimo. Eli, que estava à porta, sentiu a atmosfera mudando. Logo notou uma sombra se desvanecendo em seu espírito, pressentindo que a história do povo estava prestes a se dispor sob a orientação de um novo profeta. O Senhor falou ao sacerdote Eli: olha e escuta, porque o que vem pela frente não é apenas por Samuel, mas por um plano que influencia toda a nação. Neste momento, as correntes da história estavam sendo moldadas, e no silêncio, ele ouviu os sussurros de um futuro divino. Enquanto o sol se punha, a aldeia se preparava para a adoração habitual, e Ana, fortalecida pela certeza da promessa, surgiu entre as mulheres, trazendo uma nova luz. Ela compartilhava com cada coração que encontrava a esperança que se havia renovado dentro dela, uma esperança que tinha o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas o destino de um povo. Mal sabia Ana, que sombras também se formavam à distância. A corrupção começava a se infiltrar no sacerdócio de Eli, trazendo consigo uma divisão entre o sagrado e o mundano. As ações de seus filhos, Ofni e Finéias, não só prejudicariam o serviço no templo, mas gerariam um clamor de desespero entre o povo de Deus. O Senhor estava prestes a trazer um juízo sobre a casa de Eli, por causa da hipocrisia que ali habitava, e Ana só começava a entender que a entrega de Samuel era parte de um plano maior. Ela, imersa em gratidão, ainda não percebia que sua oração de entrega não era apenas uma ruptura, mas uma intercessão, uma ponte entre os problemas de Israel e a solução que Deus se preparava para manifestar. O livro de Samuel estava em suas primeiras páginas, e as linhas divinas onde estavam traçados os desígnios de Deus começavam a ganhar forma. Ana se levantou em meio à adoração da aldeia, e com voz firme, proclamou: o Senhor é digno de louvor. Ele transforma noites de dor em manhãs de esperança, e através do seu amor, meu filho servirá para restaurar o que foi quebrado. Com seu coração vibrando com fé, ela olhou para o horizonte onde um novo amanhecer se formava. Mas, no fundo do seu ser, sentia que novos desafios estavam por vir.
O papel de Samuel na tempestade estava para ser revelado, e ela ainda não podia perceber os altos e baixos que a vida iria colocar à prova. Assim, enquanto as luzes da aldeia se apagavam e os fiéis iam para casa, Ana olhou para o céu e uniu suas mãos, crendo que o plano soberano de Deus se manifestaria em formas que não poderia imaginar. Os ecos de sua oração ainda ressoavam, e Ana sabia que uma transformação celestial estava prestes a começar, mas qual seria exatamente seu papel nisso tudo? O desfecho do plano de Deus aguardava uma revelação. Ana, agora completamente entregue ao propósito de Deus, observou como os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses. O crescimento de Samuel era um testemunho vivo da fidelidade da promessa divina. A cada palavra que o menino balbuciava, a cada passo que ele dava, Ana sentia em seu coração a certeza de que esse filho era mais do que uma resposta às suas súplicas. Ele era a ferramenta com a qual o Senhor traria uma mudança radical ao povo de Israel. Enquanto isso, em Siló, a atmosfera começava a mudar. Eli, o sacerdote, agora não apenas enfrentava os desafios de sua função, mas também as consequências da impotência de seu sacerdócio. O peso da corrupção que permeava a coorte sagrada estava prestes a se manifestar, e, sem que soubesse, Ana se tornava uma peça-chave nesse quebra-cabeça de redenção que Deus estava exibindo. Samuel, um menino de hábitos de oração e devoção, passava suas manhãs no templo, aprendendo sobre as leis e os caminhos do Senhor com Eli. Enquanto Ana o visitava frequentemente, ela sentava-se com ele e o instruía sobre o Deus verdadeiro, sem que jamais deixasse de repetir sua vontade de que seu filho fosse usado como um líder para seu povo. Havia uma transformação acontecendo não apenas em Samuel, mas em toda a comunidade. Ainda que o Senhor estivesse trabalhando nas sombras, Ana não estava ciente dos planos sombrios que se desenrolavam à medida que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, lutavam contra a natureza do seu chamado. Com suas ações escandalosas e desrespeito pelas leis do Senhor, eles traziam desgraça ao templo e ao povo de Deus. O clamor por justiça começava a ecoar nas vozes cansadas de Israel. E, nesse contexto, Ana se tornava uma intercessora implícita, elevando suas súplicas por um povo que ansiava por mudança. Sua devoção pessoal e a consagração de Samuel geravam um eco de esperança que começava a ser percebido em cada esquina de Siló. As festividades em Siló se tornaram um espaço para Ana não apenas levar seu filho, mas também um campo de batalha espiritual. E no silêncio do templo, enquanto todos participavam dos rituais, um novo sentimento surgia. Em uma noite específica, quando a lua estava cheia e brilhante, Ana se deteve e orou fervorosamente: Senhor, que o olhar do teu povo seja voltado para ti. Levanta um líder que traga libertação e restabeleça a verdadeira adoração entre nós. A voz do Senhor então ecoou em seu coração: Ana, teu clamor já está sendo ouvido, e uma nova aliança será estabelecida. Mal sabia ela que aquelas palavras traziam a gravidade de uma transformação não apenas para sua casa, mas para toda a nação de Israel. O tempo avançava e Samuel continuava a ser moldado e preparado. Em uma manhã, enquanto os feixes de luz douravam os campos em direção ao templo, Ana sentiu um impulso interior poderoso. É hora de falar com Eli a respeito do que o Senhor tem me mostrado, murmurou para si mesma. O desejo de trazer à tona a verdade sobre a corrupção no sacerdócio crescia dentro dela, mas a luta para encontrar as palavras e a coragem a detinha. Essa manhã foi marcada não apenas pelo calor do dia, mas pelo peso da responsabilidade que ela sentia. A presença do Senhor a envolvia como nunca antes. Quando Ana se aproximou do sacerdote Eli, encontrou um olhar de familiaridade misturado à preocupação. Com o coração acelerado, ela então declarou: Meu Senhor, o que é do Senhor se cumpre, mas não devemos esquecer que Ele deseja restaurar o seu povo através da verdadeira adoração. Seus filhos têm pisado nos preceitos do Altíssimo e o Senhor deve falar à nação. Eli, por sua vez, ficou em silêncio, ciente de que aquelas palavras não eram meras expressões de uma mãe, mas a intervenção divina que clamava por justiça. Ele não pode deixar de sentir a gravidade da situação e a urgência da mensagem. Ana, tu és uma voz valente, e a sua resiliência não passará despercebida. O Senhor tem um plano, e você será parte dele, respondeu Eli, solenemente. Assim, a conexão entre Ana e Eli, agora fortificada pela semântica da fé e a ardente devoção, formou uma aliança de esperança que ecoou por Siló e além. As palavras de Ana não tão somente estabeleceram um aviso,
mas também acenderam um novo tipo de fervor no coração de Eli. Ele, então, começou a ser um defensor contra a injustiça que pairava sobre o sacerdócio e a nação, decidindo que a adoração verdadeira necessitava ser restaurada. No entanto, um desafio imenso ainda se colocava à frente. Com a decisão de Eli, só o tempo diria se a antiga instituição conseguiria se converter e se o povo aceitaria a correção. Neste cenário de crescente tensão, onde a corrupção ameaçava engolir a paz do povo de Israel, o plano soberano de Deus cuspia sua essência, revelando que a batalha estava longe de terminar e que não apenas a vida de Samuel, mas sua própria existência estava entrelaçada com os desígnios do Senhor. Qual será o desenrolar desta luta, Senhor? Pensava Ana, enquanto as novas sementes de aliança começavam a germinar. As sombras da corrupção se entrelaçavam com a luz da esperança, e em meio à incerteza, o que sucederia em Siló voltava a ser um mistério sagrado, prestes a ser desvelado pelo Altíssimo.